Olá, irmãos, como vocês estão? Acho que essa já é a minha, sei lá, 10ª tentativa de gravar esse vídeo. E quando eu estava quase terminando um anterior a esse, o celular simplesmente parou de gravar, tentando me fazer desistir, mas isso não vai acontecer. Eu estava pensando esses dias de como a pandemia ela tem afetado a humanidade de uma forma que já não se via há muito tempo. E isso me fez lembrar de um ditado que diz que estamos todos no mesmo barco. Mas, na verdade, não estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo mar. Ah, por que você diz isso, Diego? Porque a pandemia ela tem afetado a vida de cada um de uma forma diferente. Nós temos muitas famílias que estão de luto, muitas famílias que estão sem ter o que comer, muitas famílias que estão com uma enxurrada de dívidas. E muitas famílias que estão ganhando dinheiro como nunca ganharam antes, de uma forma sem precedentes. Isso me fez, o Espírito Santo me levou a um versículo que está em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23 ao 26, que diz assim: Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então, seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a ele: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Os discípulos nessa época eles já tinham visto Jesus fazer um monte de milagres, já tinham presenciado. E nós precisamos entender que quando nós estamos no meio de uma tempestade, o medo ele tende a tomar conta do nosso coração, ele tende a tomar conta das nossas vidas. E o papel do vento no meio de uma tempestade é fazer com que o barulho seja tão alto que a gente não consiga mais ouvir quem está do nosso lado. Eu moro no 10º andar de um prédio e em alguns determinados dias o vento está tão alto que fica difícil de escutar. Mas, independente daquilo que os discípulos já tinham visto, isso não impediu eles de sentir medo, de se apavorar. Muitas vezes, desde que essa pandemia começou, nós estamos assim como aqueles discípulos, tomados pelo medo. Nós estamos de uma forma que nós não escutamos mais Jesus. Nós esquecemos de tudo que Ele fez, de tudo que Ele faz, de tudo que Ele vai fazer. Nós achamos que é o nosso fim. Muitos de nós têm pensado muitas vezes em se jogar no mar, em sair do barco para poder acabar com o sofrimento da tempestade, mas isso não é a solução para ninguém. Nós precisamos entender que ter Jesus no nosso barco não vai tirar a gente da tempestade, mas vai nos dar a certeza de que nós vamos sobreviver a essa tempestade, vai nos dar a certeza que o amanhecer ele vai chegar, essa tempestade ela vai parar. E, sabe, irmãos, eu me lembro que em determinados momentos da minha vida, desde que essa pandemia começou, eu também tenho passado a minha tempestade e em muitos momentos eu começo o medo começa a tomar conta do meu coração, o desespero começa a tomar conta do meu coração. Mas hoje Jesus me trouxe aqui para poder dizer para vocês que Ele continua no barco. Jesus mesmo, em meio àquela tempestade, Ele estava dormindo, irmãos. Não porque Jesus era Deus e porque Ele não podia morrer. Sim, Ele podia morrer porque Ele era homem naquele momento, mas porque Ele sabia, o Deus que Ele serve, Ele sabia que essa tempestade não era para matar eles. Ele tinha confiança de quem Ele servia, Ele tinha confiança no Pai dele. E tanto que quando Jesus dormia, os discípulos estavam lá na proa, que é o lugar onde o barco mais balança. E os discípulos chegaram até Jesus desesperados, eles se lembraram que Jesus estava no barco, eles falaram: Mestre, nos ajuda que a gente vai morrer, esse barco vai se estraçalhar. Jesus fala: calma, homens de pequena fé. Sabe, irmãos, muitas vezes
Nós nos afastamos tanto de Deus, nós nos afastamos tanto de Jesus, que nós esquecemos que Ele está no barco. Ou então, nós estamos numa distância tão longe que nós não ouvimos mais a voz dEle. Muitas vezes o desespero, o medo, as contas, a fome, a tempestade, a doença, está falando tão alto que a gente não consegue escutar Jesus falando: calma, calma, homens de pequena fé, eu estou aqui. Nós precisamos entender que existem momentos da nossa vida que a gente precisa se voltar para Deus. E eu acredito que Deus permitiu que essa pandemia atingisse o mundo para que nós pudéssemos voltar-nos a Ele. É o momento de voltarmos para o braço do Pai, porque Ele está com a gente. Porque a partir do momento que a gente voltar até Ele, Ele vai fazer com que a tempestade se acalme, Ele vai fazer com que tudo mude. Ele vai fazer com que a porta de emprego se abra. Por isso que eu estou aqui hoje, porque o Espírito Santo tem me levado a falar com as pessoas que estão desviadas ou as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Vá até o Mestre, Ele está pronto, aonde você estiver aí. Eu não sei o tipo de problema que você está passando, mas vá até Ele, porque Ele está aí, pronto para te ajudar. Muitas vezes Ele está clamando o teu nome e você não está conseguindo ouvir por causa do barulho do vento, por causa da tempestade, por causa do medo. Nós precisamos entender que até que nós nos acheguemos a Ele, até que nós consigamos estar junto a Ele, a tempestade ela não vai parar só porque você deu um passo em direção a Jesus. Ela vai parar no momento que você fala assim: Mestre, eu estou aqui, eu estou perecendo, me ajuda. Aí sim você vai ouvir a ação de Jesus na tua vida. Por isso, irmãos, nessa tarde, nesse dia, vá até Jesus. Se você está desviado, volte para Jesus. Se você ainda não aceitou a Jesus, aceite a Jesus, vá até Ele, porque a tempestade vai passar. Essa tempestade não é para acabar com você. Jesus vai te dar condições de se levantar novamente, Ele vai abrir portas onde não há portas, Ele vai fazer um milagre, Ele vai curar quem for preciso que cure. Ele vai pedir com que o vento se acalme, que essa tempestade vá embora. Mas volte-se a Ele. Entenda que Jesus está no teu barco. Se você está pensando em se jogar do barco, não se jogue. Volte-se para Jesus. Porque essa tempestade não é o teu lugar de morte. Essa tempestade não é o teu fim, não é o teu ponto final. O ponto final quem dá somente é Deus. E Ele não quer que o seu ponto final seja essa tempestade. Então volte-se para Jesus.